Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui, pessoal, com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações também. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Como falou o Salles, né, sem observar o princípio da impessoalidade, e tudo isso com os operadores do direito silenciados, né, Fabi? Poucos se manifestando como você. Bem observado, Brown, porque o tratamento ao ex foi exatamente uma personalidade jurídica, né? Uma desconsideração da personalidade jurídica, como se fosse uma pessoa física. Então, tanto o ex, levando nesse sentido, quanto o Daniel Silveira são presos, né, são réus presos. E ambos aí precisam, né, do alvará de soltura. Olha que coisa interessante, um para funcionar e o outro para, finalmente, para sua família. O caso do Daniel Silveira é icônico, emblemático. Tem uma série de violações desde o começo, né? A gente sabe, aquele processo de graça concedida para o presidente Bolsonaro, fizeram aquele absurdo no próprio Supremo, e aí a gente chega nesse ponto. Esse parecer é do vice-procurador, né? Então não foi nem o Gonê, porque a gente sabe que o Gonê chegou ali, ele só dá uma canetada e está validando tudo que o Supremo pensa. Então foi interessante. Mas, inclusive, o Daniel teve que admitir que estava arrependido, né? É óbvio, isso acontece nesses exames criminológicos, porque o objetivo é soltar. E não tem mais nenhum quesito ou requisito para que continue o Daniel a não receber, né, essa progressão de regime. Assim também como não tem nenhum quesito ou requisito para o X deixar de ser, né, essa figura meio mítica, né, que as pessoas se entrarem levam uma multa, porque o Daniel também ficou essa coisa, né, se chegar perto, seus perfis são derrubados, a própria esposa dele aconteceu isso. Então eu espero verdadeiramente, e aí o Salles fez uma boa analogia dos casos que nós temos, os reais aqui no Brasil, que se trata de presos perigosos, esses que cometem crime hediondo. Para fazer progressão de regime, tem que fazer o exame criminológico e nem sempre os juízes obedecem o que o médico diz. Inclusive, não assumem, isso que é interessante, né? Quando eles não obedecem o laudo médico, nenhum deles também assume se der errado. E tem um índice bom aí de gente que acaba reincidindo em crimes gravíssimos. Então, é difícil para um perito dizer não, pode ir, vá e não peques mais, né? Mas quando ele diz, o juiz tem que acolher, porque o juiz, em tese, não teria, né, esse conhecimento para validar algo psiquiatra, ou psicótico, ou psicológico. Fala, Consta. Olha, pouco a acrescentar, né? O Daniel Silveira é um símbolo hoje da perseguição política de um STF partidarizado. O próprio Barroso, em entrevista recente, uma vez mais confessa esse crime, né, que o objetivo é proteger a democracia da extrema-direita, que impeachment de ministro é como você querer expulsar o jogador do time rival. Então, o Alexandre de Moraes deve ser do time rival ao time de Bolsonaro, imagino eu. Logo, ele é do time lulista. Ele que foi do PSDB, que trabalhou com o Alckmin. Então, fica meio óbvio o que está acontecendo no Brasil. E ele diz do caso do Daniel Silveira, né? Era muito importante ali agir, porque é um tom inaceitável. Ele quer recivilizar o país, né? A sua imagem e semelhança perante muitos bárbaros selvagens que ousam votar na direita, né? Ele acha que o Cesare Battisti é inocente, que o João de Deus tem poder transcendente, que o Felipe Neto, imitador de focas, é um cara sério para você debater política. Então, ele quer recivilizar o país nessas condições, né? E ali ele falou que permitisse que o Daniel Silveira ficasse impune, mesmo que ele tivesse, né, o artigo 53 da Constituição garantindo quaisquer e tudo mais, falas e opiniões, o que podia acontecer no Brasil no dia seguinte, né? Imagina, podia ter uma revolução. Então, era muito necessário dar um recado. Ele diz isso basicamente com essas palavras. Então, o Daniel Silveira foi escolhido, né, para bode expiatório, depois o Felipe Martins.
alguns jornalistas que até hoje pagam um pato, né, de passaporte cancelado, contas bancárias congeladas, censura prévia, porque é para tentar intimidar o povo, para o povo ver se aprende a não repetir essas coisas, né? E não votar mais na direita, entender que tem que ser só tucano e petista, bolos. Isso é civilizado, né? Participando da democracia, mas não um Marçal da vida, não um bolsonarista da vida, né? Então, o Daniel Silveira é um preso político usado para intimidar a população e os parlamentares, né, como alguém indo para o sacrifício para ver se a turma aprende essa lição. Tem uma coluna muito boa do Paulo Briguet hoje na Gazeta do Povo, chamada justamente Daniel Silveira, o Presidente Eterno. Né? E o próprio advogado Paulo Faria foi para Washington protocolar mais uma denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos, envolvendo aí todos esses que são cúmplices, inclusive o PGR. Né? Então, de novo, a situação que a gente está vivendo é esdrúxula, é absurda. O Daniel Silveira já tinha que ter sido solto há muito tempo. Mas no Brasil é isso, né? Traficante solto, com dinheiro devolvido, nenhum corrupto da Lava Jato preso, mas a cabeleireira Débora longe dos filhos e presa, o Daniel Silveira preso, o Clesão morto e por aí vai. E tem gente que finge que existe Estado de Direito e democracia no nosso país, pelo amor de Deus. Né? Tenha santa paciência. Mudando de assunto, vamos falar sobre a possibilidade de compra de um novo avião para Lula. A Fabi mencionou isso e é verdade. É o que está prestes a acontecer depois daquele incidente ontem no México, que o Lula ficou com um avião presidencial rodando 5 horas em círculos para queimar combustível porque apresentou um problema técnico. Isso vai ser usado pelo governo para defender a compra de um novo avião presidencial. A notícia é que o governo brasileiro planeja adquirir um novo avião após a pane no México e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, interrompeu suas férias para iniciar estudos sobre a possível compra. Lula deseja um jato maior e mais confortável, como o A330, equipado com suíte e outras comodidades. No entanto, a aquisição enfrenta desafios, incluindo o alto custo e possíveis impactos na imagem pública do presidente. E aí, Salles, o que acha dessa medida? Oportunismo, casuísmo do Lula? É ridículo, né? O país está ferrado aqui, a sociedade toda com juros altos, um baita de um problema de déficit público, uma série de problemas internacionais se avizinhando, guerra no Oriente Médio, enfim, está tudo complicado. Aí vem o deslumbrado e diz, não, eu quero um avião maior para eu poder viajar, inclusive quero uma cama em forma de coração, né, com teto com luz de neon cor-de-rosa, para eu poder viajar com a tia Janja aí, viajar pelo mundo. O fato é o seguinte, a sociedade tem que se indignar com esse tipo de coisa. Né? Primeiro ele tem que parar de viajar. O cara só viaja. Não sei se nesse aspecto é até bom para o país que ele viaja, fica longe, faz menos besteira. Mas o fato é que nós não podemos corroborar um negócio desse. Né? O Brasil, com toda a pujança que a economia poderia ter, o Brasil continua sendo um país pobre. Estava tendo um ramp-up, estava tendo uma melhoria na época do Bolsonaro e rapidamente perdeu esse empuxo, né, que estava tendo. E mesmo que tivesse tendo, né, você tem que ter austeridade com o dinheiro público. A austeridade com o dinheiro público é algo fundamental, porque o dinheiro suado de cada comerciante, de cada trabalhador, desde o mais humilde até aqueles que são empreendedores, patrões no Brasil, não importa. O dinheiro dos brasileiros, ele é suado. Você entrega isso para o governo tem obrigação de zelar pela modicidade dos gastos, pelo controle das despesas, tem que combater a corrupção, né, fechar esses ralos todos por onde escorre o dinheiro público. E é um mau exemplo, além de absolutamente desnecessário. Eu viajei num avião presidencial várias vezes quando o Bolsonaro era presidente, eu era ministro. E não tem nada que justifique você abandonar aquele avião e colocar um avião novo no lugar. Desculpa, o avião a aeronave não é carro que você usa 2, 3 anos e troca. Não é assim. Né? Então faz a manutenção que tiver que fazer, faz a correção que tiver que fazer. Agora, onde se viu comprar um A330 por um país com não sei quantos milhões de desempregados, não sei quantos milhões de pessoas, segundo o Lula, na linha da pobreza, e o cara vai comprar um A330, fica parecendo aqueles Marajá da Índia,
que andavam no meio de um monte de miserável de Rolls Royce de motorista, né? Quer dizer, é um negócio ridículo. Tem que ter uma condenação da sociedade e da imprensa quanto a isso e dizer, ô, bichão, em primeiro lugar, para de viajar. Segundo, se quiser viajar, vai com esse que está aí, está muito bom. E eu dou o testemunho aqui, conheço o avião, já viajei muito naquele avião, não tem necessidade de trocar coisa nenhuma. Agora, Consta, fato é que nunca deve ter trabalhado tanto, né? Esse avião atual presidencial, né? Nunca teve um presidente que viajou tanto para fora do país. Deve estar, pelo menos que ele gastou o avião, gastou, né? Agora quer aproveitar para comprar outro, inclusive. É muito cara de pau, né? Isso aí, é o representante dos pobres que quer viver que nem nababo, que nem sheik árabe, né? É de um grau de cinismo, hipocrisia. Agora, tava na cara, muita gente acertou, né? Porque não é preciso ser profeta, ter bola de cristal, é só conhecer um pouquinho do ladrão que voltou à cena do crime, da malandragem do vagabundo, né? Tava na cara que ele ia usar esse problema para falar em gastar mais 400 milhões do pobre trabalhador, pagador de impostos, para comprar um avião novo. Né? E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foram aves, né, que acertaram, pelo menos essa é a tese predominante. Aves que acertaram o avião e tudo. Então, o que isso tem a ver com um avião novo? Né? Agora, desviando um pouquinho só a digressão, né? Como é que deve se sentir o Lula? Eu acho que psicopata não liga muito para essas coisas, mas como é que ele deve se sentir parando para pensar o seguinte: o Brasil parou por algumas horas ontem, eu sei porque eu vi nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, não vamos ser hipócritas. O Brasil, muita gente parou ontem para torcer pelo pior. Né? Então, deve ser, assim, para a pessoa que tem empatia, né, deveria ser uma espécie de despertar. Caramba, por que eu sou odiado por tanta gente? A ponto das pessoas torcerem para a queda de um avião. Né? É um negócio espantoso isso. E de novo, é o teste da Paulista, né? Por que o Lula não vai dar uma volta na Paulista? Por que o Alexandre de Moraes não vai dar uma volta na Paulista? Porque eles sabem, no fundo, que o Brasil odeia eles. Eles vivem numa bolha, eles ficam lá em cima, no avião, luxuoso, com a Janja, visitando hotéis 6 estrelas, torrando os nossos impostos, né? É isso que eles fazem, eles não ligam a mínima para o povo. O povo só paga a conta, obrigatoriamente, né? Agora, é isso, né? Aí chega um dia a fatura. A população torcendo para a queda de um avião. Que tristeza, né? Mas é isso. Fala, Fabi. É verdade isso tudo, mas eu só ouvi falar, viu, Consta, que tinha uma galera realmente até acompanhando a rota do avião lá no YouTube, dizem. Né? Então, que coisa bizarra, né? Eu posso dizer uma coisa, eu já torci muito na época que o Lula foi preso, né? Eu fiquei na frente da TV gritando sozinha com a TV, né? Com aquela cena icônica do Lula chacoalhando naquele helicóptero, né? Eu acho que todo brasileiro de bem ali, né, falou, nossa, vamos ter uma chance, uma saída. Maravilhoso, me deu até uma vontade de voltar ao passado quando eu lembro disso. Mas, de fato, já era mesmo, já está tudo no script, né? Dona Janja se incomoda, daqui a pouco, se não der certo essa... Não sei se é fake ou não essa pane, mas ficou esquisito, né? Ela vai falar, vai chamar lá a Rede Globo, o Fantástico, assim como ela mostrou o Palácio do Planalto, ela vai mostrar, né? Vai mostrar o avião rasgado por dentro. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Mesmo com o Brasil registrando recordes de queimadas, Lula pregará solução climática na ONU, buscando minimizar as cobranças em torno de seu governo. Petista deve explorar a necessidade de ações globais para lidar com a disparada do fogo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova York para participar da 70 da Assembleia Geral da ONU, né, que é a 79 edição, né? Está acontecendo tem 79 vezes que acontece essa Assembleia da ONU, Geral da ONU, só que não resolve absolutamente nada, né? Onde tem como foco central debater reformas das instituições multilaterais. Além disso, o líder brasileiro terá uma agenda extensa de reuniões voltadas para as questões globais, como a crise climática,
A viagem ocorre em um momento extremamente crítico para o Brasil. O país enfrenta uma seca severa e um número crescente de incêndios florestais, expondo as fragilidades da resposta governamental diante dessas crises, ou seja, não consegue fazer nada, né? Não tem um plano, né? Ele vai culpar o clima. Lula pretende levar um palco global o discurso que as nações mais ricas devem assumir maior responsabilidade no combate às mudanças climáticas, apontando para a necessidade de ações conjuntas. A expectativa é que o presidente conecte a crise interna brasileira ao cenário climático no exterior, mencionando a urgência de uma resposta coordenada. Ao compartilhar a responsabilidade entre os países, Lula busca desviar parte das críticas que sua administração tem recebido, especialmente no que diz respeito à falta de controle sobre os incêndios e à gestão ambiental. Embora o tema tenha sido uma das principais pautas desde o início de seu terceiro mandato, o Planalto não tem conseguido dominar por completo essa agenda. A União Europeia, por exemplo, já sinalizou que adotará uma postura mais rígida em relação à proteção ambiental. A partir de 2025, o bloco proibirá a importação de produtos originados em áreas desmatadas ilegalmente e que coloca o Brasil diretamente na mira, mesmo com os esforços diplomáticos do governo brasileiro para reverter essa decisão. A medida entrará em vigor. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!